Código vermelho na madrugada. Uma entrega. Um segredo mortal. Agora, a caçada começou. Ele pode ser o próximo. A noite engolia a metrópole enquanto a motocicleta de Rael rasgava o asfalto molhado, seu motor, um lamento solitário contra o silêncio opressor da madrugada. Ele navegava por aquele labirinto de concreto com a familiaridade de quem não tem outro lar, cada viela escura, cada semáforo piscando em amarelo intermitente, um mapa gravado em sua mente pela repetição exaustiva. Mais uma jornada de entregas, a mochila térmica nas costas, um fardo mais leve que o espectro do passado que ele tentava despistar a cada quilômetro rodado. O celular vibrou, a tela trincada exibindo um novo chamado, um condomínio de luxo, território desconhecido, promessa de gorjeta gorda, um risco calculado que ele aceitou sem hesitar muito. O destino final era um enclave de riqueza, onde o barulho da cidade morria, substituído pelo murmúrio distante de sirenes e o sibilar constante dos irrigadores nos jardins perfeitamente desenhados. Parou diante do portão monumental, a fronteira entre seu mundo e o deles. Identificou-se ao segurança, cuja expressão entediada contrastava com a tensão que começava a crescer em Rael. A entrega era na cobertura do bloco mais isolado. Enquanto esperava a autorização, um sedã de luxo, negro como a noite sem placas, deslizou apressado pela saída lateral, quase colidindo com a cancela em sua fuga precipitada. A urgência naquela manobra acendeu um alerta silencioso na mente já cansada do entregador. O elevador privativo subiu em silêncio, um cubo de aço e vidro transportando-o para outro universo. O ar frio e artificial do corredor acarpetado contrastava brutalmente com o calor residual do motor da moto lá embaixo. Encontrou a porta do apartamento de destino entreaberta, uma fenda escura convidando e repelindo ao mesmo tempo. Chamou Sr. Valadares, mas apenas o vazio respondeu, engolindo sua voz. Empurrou a porta com relutância, o metal frio sob seus dedos. A sala era vasta, um estudo em minimalismo caro e impessoal, mas a ordem estava quebrada, papéis voavam como folhas secas, uma poltrona de design jazia tombada, e perto da imensa janela da varanda, algo pequeno e metálico brilhava discretamente no chão. Avançou pé ante pé, o som da própria respiração alto demais naquele silêncio carregado. O objeto era um pendrive. Pequeno, prateado, banal na aparência, mas totalmente deslocado ali, ao lado dos cacos de um vaso de cerâmica e da terra espalhada pelo piso de mármore. Um impulso fez pegá-lo, o metal frio um choque na palma da mão suada. Nenhum sinal do morador. Apenas a desordem e um silêncio que gritava perigo. Deixou a encomenda sobre a única mesa intacta, registrou a entrega com uma foto rápida no aplicativo, e recuou, saindo dali o mais rápido que pôde, o arrepio na nuca mais intenso que a brisa noturna que soprava da varanda escancarada para a cidade adormecida lá embaixo. Na rua novamente, sob a luz alaranjada dos postes, a imagem do carro sem placas e do apartamento revirado se repetia em sua mente como um filme em loop. O pendrive pesava no bolso interno da jaqueta, um segredo tóxico que ele não pediu. Optou pelo silêncio no aplicativo, finalizando a entrega como se fosse apenas mais uma. Envolver-se com aquele tipo de gente era um luxo que ele não podia pagar. As cicatrizes do passado, das quais lutava diariamente para escapar pedalando contra o tempo, eram um lembrete constante dos perigos de se aproximar demais do fogo. A cidade, antes apenas um cenário de trabalho, agora parecia observá-lo com 1000 olhos invisíveis e hostis esperando um passo em falso. Os dias seguintes se arrastaram sob o peso de uma vigilância imaginada ou talvez real. Cada carro que reduzia a velocidade, cada olhar prolongado na rua, cada sombra que se movia na periferia de sua visão alimentava uma paranoia crescente. O pendrive continuava lá, no bolso, uma presença constante, quase uma extensão de seu próprio corpo tenso. A tentação de descartá-lo, de afogá-lo em algum bueiro e fingir que nada aconteceu, era imensa. Mas a imagem da ausência do Sr. Valadares, a violência implícita na desordem, o impedia. Aquilo não fora um roubo, fora uma busca desesperada, uma limpeza de arquivos, e ele agora carregava o que quer que eles não tivessem encontrado ou que tivesse sido deixado para trás. Uma memória antiga emergiu da névoa do cansaço, Ciro. Um rosto do passado, dos tempos em que as escolhas eram mais simples e mais perigosas.
Ciro agora navegava nas águas cinzentas da burocracia pública, mas sua habilidade com tecnologia era lendária entre os antigos companheiros. E crucialmente, ele era discreto. Talvez Ciro pudesse desvendar o conteúdo daquele pequeno artefato digital sem disparar alarmes. O encontro foi marcado para um parque distante, um território neutro. Rael narrou os eventos em voz baixa, a tensão vibrando entre eles, os olhos varrendo constantemente os arredores, cada corredor ou ciclista uma ameaça em potencial naquele fim de tarde opressivo. Ciro ouviu em silêncio, a testa franzida, avaliando os riscos. Anos no serviço público o haviam ensinado a reconhecer o cheiro do perigo que emanava das altas esferas. A lealdade a Rael, no entanto, uma relíquia de outros tempos, falou mais alto que a prudência. Aceitou o pendrive, o pequeno objeto passando de uma mão tensa para outra. Prometeu máxima cautela, usando apenas seu equipamento pessoal, totalmente offline. Tenha cuidado redobrado, Rael. Desapareça por uns dias. Isso pode ser maior do que imaginamos, advertiu Ciro, a voz grave, antes de se misturar novamente à paisagem urbana, deixando Rael sozinho com sua apreensão crescente e a sensação de ter acabado de acender um pavio. A espera foi uma tortura lenta. Cada notificação no celular fazia seu coração disparar. Continuou a rotina de entregas, mas a cidade parecia ter encolhido, as ruas mais estreitas, as sombras mais longas. O sono era um luxo raro, interrompido por pesadelos fragmentados. Então, a mensagem chegou, curta e cifrada, como combinado, caixa de Pandora aberta. Nível alto. Muito alto. Nome: Belarmino Matos. O nome ecoou em sua mente como um trovão. Matos. O empresário filantropo na fachada, o tubarão implacável nos bastidores, cujos boatos sobre métodos expeditivos eram sussurrados nos cantos mais escuros da cidade. Aquele nome explicava o carro sem placas, a urgência, a desordem. Em uma ligação protegida, Ciro expôs a dimensão do abismo. O pendrive era um arquivo meticuloso do inferno corporativo e político, planilhas detalhando propinas milionárias, registros de lavagem de dinheiro através de empresas de fachada, gravações de conversas que afundariam figurões e fotos que conectavam Belarmino Matos a um esquema de corrupção que drenava os cofres públicos há anos, com a cumplicidade de membros da elite política e empresarial. Valadares, o morador ausente, era a peça-chave que guardara a cópia de segurança, o contador que sabia demais e cujo silêncio fora comprado da maneira mais definitiva naquela noite fatídica da entrega que mudou tudo para Rael. O peso daquela informação era esmagador. Rael e Ciro se viram em uma encruzilhada mortal. Entregar o material para a polícia? Uma aposta arriscada, considerando a teia de influência de Matos que, segundo os arquivos, se estendia por várias instituições. As provas poderiam sumir, ou pior, eles poderiam se tornar os alvos. A alternativa, sugerida por Ciro com a voz tensa, era mais perigosa, porém talvez a única viável: vazar tudo para a imprensa. Encontrar um jornalista incorruptível, alguém fora do alcance de Matos, e detonar a bomba publicamente, usando a luz do escândalo como escudo contra as sombras que certamente viriam atrás deles para silenciá-los permanentemente. A busca os levou a Thalita, uma jornalista investigativa com reputação de ferro, atualmente operando nas margens do sistema após desafiar os poderosos e perder seu emprego em um grande veículo. O encontro foi tenso, num café barulhento no centro, a normalidade ao redor contrastando com a gravidade da troca. Rael entregou a cópia do pendrive, o original ainda em seu poder como um seguro de vida precário. Thalita examinou o material brevemente, seus olhos experientes captando a magnitude do furo e do perigo. Assentiu, uma promessa silenciosa de que faria o necessário, ciente de que aquela história poderia redefinir sua carreira ou acabar com ela de vez, junto com a vida de seus informantes. A reportagem de Thalita explodiu como uma granada no cenário político e empresarial da cidade. Belarmino Matos surgiu em coletivas, esbravejando negações, ameaçando processos, mas as evidências digitais eram irrefutáveis e foram corroboradas por fontes adicionais que Thalita conseguiu. O escândalo ganhou as manchetes nacionais. Investigações formais, antes engavetadas, foram reabertas sob pressão popular.
Rael e Ciro observavam de longe, invisíveis na multidão. Tentativas veladas de intimidação ocorreram, um pneu furado, um aviso anônimo, mas a visibilidade do caso era agora sua maior proteção. Matos estava exposto demais para agir abertamente contra eles naquele momento. A estrutura de poder de Matos começou a ruir. Outras peças do esquema, sentindo o barco afundar, buscaram acordos de delação. Novas testemunhas, antes silenciadas pelo medo, encontraram coragem na exposição pública e procuraram Thalita ou as autoridades. O castelo de cartas da corrupção desmoronava, arrastando consigo nomes importantes. O destino do Sr. Valadares permaneceu um mistério sombrio, um lembrete do custo humano da verdade. Rael acompanhava tudo com um nó na garganta, um misto de alívio pela justiça que começava a emergir e pesar pela tragédia que desencadeara involuntariamente ao pegar aquele pequeno objeto brilhante no chão da cobertura. Quando a tempestade midiática e judicial começou a amainar, Rael sentiu que podia, pela primeira vez em muito tempo, respirar fundo sem sentir o gosto metálico do medo. Uma recompensa discreta, canalizada por Thalita através de uma ONG de apoio a denunciantes, forneceu o capital inicial. Ele trocou a motocicleta e as madrugadas incertas pela chave de um pequeno café de bairro, um lugar simples onde o cheiro de grãos moídos substituía o de asfalto molhado. Ciro aceitou uma transferência para o interior, buscando a paz que a capital lhe negara. As marcas daquela noite jamais desapareceriam, mas Rael havia navegado pelo código vermelho e encontrado, do outro lado, um recomeço inesperado e merecido.